Olá, turma. Hoje aqui eu sou Maroni Beckman, eu sou de matemática. Hoje a gente vai falar um pouquinho de modelagem matemática, né? O que significa modelagem matemática? Gente, a gente tem que entender que matemática é uma linguagem, né? Então, a partir do momento que você consegue representar uma expressão do cotidiano, uma coisa escrita, usando os símbolos da matemática, você está modelando, né? Você está criando uma expressão usando os instrumentos da matemática, são os símbolos, né? Para você traduzir uma determinada situação, tá? Então, é muito comum, né? E é uma função da matemática, ela saber transformar situações em modelos matemáticos, né? Isso acontece aí para saber a questão das epidemias. Para você saber uma determinada situações, você pode escrever essas expressões usando modelos matemáticos, tá? E hoje a gente vai fazer isso, tá? Como na primeira série a gente estuda muito a questão da função, né, do primeiro grau e do segundo grau, vamos ver nessa aula situações de modelagem onde a gente pode traduzir as situações em funções do primeiro grau, né, polinomiais do primeiro grau e funções polinomiais do segundo grau, beleza? Então vamos lá. Nessa aula veremos como é possível representar situações utilizando modelos matemáticos, ou seja, representar algebricamente uma situação que relaciona grandezas em um processo denominado de modelagem matemática. Okay? Então eu vou colocar aqui situações para a gente poder analisar, galera. Coisas do nosso dia a dia. Tá? O vendedor de uma loja de departamentos recebe de salário um valor fixo de R$ 1.500, mais uma comissão de 5% do valor de suas vendas. Escreva uma expressão matemática que permita calcular o salário desse vendedor. Vamos ver se a gente consegue traduzir isso que está escrito aí, usando uma expressão matemática. Tá? Vamos usar variáveis. Aí a função é uma relação entre duas grandezas, duas quantidades que variam. Nessa situação, turma, o que está variando? Né? Quais são as duas grandezas ou quantidades que você está observando? Uma é o salário do vendedor. Tá? E esse salário do vendedor, ele varia? Varia. Né? Depende de quê? Depende das suas vendas. Ó. Depende das suas vendas. Ele ganha um valor fixo, verdade, mas esse valor fixo ele pode mudar de acordo com o quanto ele vender. Então vamos ver se a gente consegue escrever uma expressão que relaciona essas duas quantidades. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui de S, o salário do vendedor, tá? Usar a letra S, o salário do vendedor, salário em reais, beleza? E vou chamar de X o valor das suas vendas, quanto ele vende, né? Valor das vendas, também em reais. Essas aqui são as nossas duas variáveis. O problema é que você tem duas variáveis, uma que está em função da outra. Então, como é que ficaria esse S? Como é que eu poderia escrever essa situação dele? Ó, galera, esse salário S dele, ó, vai estar em função de X. Eu coloco um parênteses aqui, vai dizer que ele está em função. Falar que está em função é falar que está dependendo. Então, ele ganha o quê? Ele ganha R$ 1.500 fixo. Beleza, R$ 1.500. Então, no mês que ele não vendeu nada, ele ganhou R$ 1.500. Mas, não é só isso que ele ganha. Ele ganha um percentual de 5% daquilo que ele vender. Tá? Se ele vender R$ 100, ele vai ganhar 5% de R$ 100. Se ele vender o equivalente a R$ 2.000, ele vai ganhar 5% de R$ 2.000. Então, ele vai ganhar 5% do valor X que ele vender. Então, como é que eu escrevo isso? 5 sobre 100 multiplicado por X. Pronto, galera. Eu modelei essa expressão. Tá? Então, isso que nós chamamos de modelagem matemática. Você escreve a expressão falada usando aí uma linguagem da matemática. No caso aí, esse é o exemplo de uma função polinomial do primeiro grau, porque esse polinômio é do primeiro grau. Certinho? Entendido o que foi feito aí? Tá? Então vamos passar para a nossa situação 2. Uma cisterna tem 8.000 litros de água e um vazamento onde vazam 20 litros de água por hora. Determine uma expressão matemática que relaciona o volume desse reservatório quando estiver completamente cheio e o tempo em horas. Tá? Então, turma, nesse caso aí está havendo também uma relação entre duas quantidades, né? Duas coisas que estão variando,
né? Uma que varia em função da outra, que está em função da outra, né? Então, olha só, quais são as quantidades? Primeiro, o volume de água, né? Quanto de água tem esse reservatório? Ele falou que tem 8.000, certo? Quando ele está completamente cheio. Mas ele fala o seguinte, que tem um vazamento, né, nesse reservatório, em que essa quantidade ele vai diminuindo 20 litros por hora, tá? Então, vamos escrever uma expressão para saber, vamos supor que quanto é que tem depois de 5 horas, né? Quanto é que vai demorar para não ter nada? Então, a gente pode escrever isso através de uma expressão matemática, tá? Então, vamos lá. Quais são as variáveis que a gente vai usar? Você pode usar a letra que você quiser. Vou usar aqui as letras que tem a ver com as grandezas, né? Vou chamar V de volume. No caso, ou capacidade, né? Está em litros, tá? Se bem que existe uma diferença de volume e capacidade, mas não vamos entrar nesse detalhe agora, não. E vou chamar de T o tempo. O tempo, no caso, em horas. Turma, esse 8.000, ele está aumentando ou está diminuindo? Só está diminuindo. Quanto? 20 litros por hora. Então, como é que ficaria essa expressão desse volume em função do tempo? Olha só, turma. Esse volume aqui em função do tempo vai ser igual... Ó, começa com quanto? Começa com 8.000. 8.000. E é 20 a cada uma hora. Quer dizer, se for uma hora, é 20 vezes 1. Se for 2 horas, 20 vezes 2. Se for 3 horas, 20 vezes 3. Então, essa quantidade que vaza, você tem que pegar a quantidade de horas e multiplicar por 20. Então, vai ficar 8.000 menos 20 multiplicado por T. Pronto. Então, essa expressão aqui, ela relaciona aí a quantidade de água que tem no reservatório ao longo do tempo, né? Tá? Então, todo esse contexto aí que foi feita a questão, ele se traduz a essa informação. 8.000 litros menos 20 vezes T. Se eu quiser saber quantos litros tem depois de 5 horas, eu multiplico o T por 5. Se eu quiser saber quanto tempo vai levar para que não tenha mais nenhuma gota de água no reservatório, eu tiro esse V e coloco 0, certo? Aí eu quero saber quanto tempo vai levar para ter 2.000 litros. Eu tiro o V e coloco 2.000. Tá? Então você pode fazer uma série de coisas. Inclusive, você pode representar isso com um gráfico. Aí você vai ver como é que está a evolução dessas duas grandezas. Tá? Então, essa questão da modelagem ela é importante porque você consegue ter várias informações daquela situação usando o modelo matemático que você montou. Beleza? Então, essas duas questões que nós fizemos foram duas questões que relacionavam funções do primeiro grau. Por quê? Porque essa expressão, a variável está elevada a 1, né? É um polinômio do primeiro grau. Mas pode ser também que tenha, nas próximos exercícios, também funções do segundo grau. Olha essa aqui. Um terreno retangular tem 30 metros de perímetro. Determine uma expressão que relacione a área desse terreno em função do seu comprimento. Beleza, vamos lá. Olha só. Aqui um terreno retangular. Ixi, não ficou legal? Mas dá para você perceber aqui. Então, vou fazer outro aqui. Não ficou um retângulo, ficou parecendo um trapézio. Tá? Vamos lá. Vamos desenhar aqui um retângulozinho. Beleza? Terreno retangular. Pronto. Melhorou um pouquinho, né? Então, olha só. Vou dizer que ele tem aqui x de comprimento e vou chamar de y de largura. Certo? X é o comprimento, y é a largura. Ele quer uma função que associe a área a apenas o comprimento, apenas o valor de x. Tá? Então vamos lá. Primeiro o seguinte, galera. Ele me deu o perímetro. O perímetro é o contorno da figura, né? Seria a soma dos lados. Então, se esse comprimento aqui é x, esse aqui também é x, se essa largura é y, esse aqui é y. Primeiro vou encontrar uma relação entre y e x. Tá? Então, como ele falou que o perímetro é 30, é a soma dos lados, eu tenho que o x mais x é 2x, somado com y mais y é 2y, isso aqui é igual a 30. Tá? Eu posso reduzir essa equação dividindo todo mundo aqui por 2.
não é isso? Se eu fizer, eu vou encontrar x mais y igual a 15. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse y em função de x, para deixar tudo em função do comprimento. Então, eu posso dizer que a largura, y, vai ser igual a 15 menos x. Beleza. Pessoal, mas ele quer uma área, né? Ele quer uma expressão que relaciona aí a área dessa figura com o comprimento. Olha, turma, veja bem. O que é a área de um retângulo? Ah, pessoal, a área é o comprimento vezes a largura. É x vezes y. É verdade, x vezes y. Ora, turma, mas o y não é igual a 15 menos x? Ora, se o y é igual a 15 menos x, eu posso tirar esse y daqui e no lugar dele eu colocar 15 menos x, não posso? Posso. Se é igual, então a área vai ser igual a x que multiplica 15 menos x, tá? E aí eu posso pegar esse x que está multiplicando aqui, ó, multiplicar pelos 2, né? Aplicando aí a propriedade distributiva. Então, você vai ter que essa área vai ser igual a 15 vezes x menos x ao quadrado. E aí está a minha expressão, tá? A área em função do comprimento, ó, x. Beleza? E aqui, turma, já essa aqui é uma função do segundo grau. Por que essa função aí é do segundo grau, pessoal? Por causa do x ao quadrado, tá? Então, aí também eu já posso calcular uma série de coisas. Qual é o comprimento máximo, comprimento mínimo, uma série de área máxima, área mínima, tá? Através dessa expressão aí. Certinho? Próximo. Um vendedor de salgado percebeu que quando seu produto custa R$10, ele consegue vender 120 unidades. E cada vez que ele diminui o preço em R$2, consegue vender 20 unidades a mais, né? Perceba uma função que representa a variação da arrecadação em função do valor X do desconto. Ó, galera, vamos lá. A arrecadação, como é que você calcula uma arrecadação? Chamar de A é o preço do produto multiplicado pela quantidade de produtos que você vende. Não é verdade? Tá? Aí você tem a arrecadação. Então, se eu saber quando ele arrecadou ali, multiplico 10 por 120, né? Aí eu tenho a arrecadação. Mas ele falou o seguinte, que esse preço, quando ele varia R$2 a menos, né? Ó, ele falou, se ele consegue vender, a cada vez que ele diminui o preço em R$2, ele vende 20 unidades a mais. Ou seja, se esse preço for 10 menos 2x, variar 10 menos 2x, botar x a quantidade de R$2 que ele vai diminuir. Então fica preço igual a 10 menos 2x. Tá? Ele falou que quando isso acontece, a quantidade Q ele vai variar também. Vai ficar 120 mais 20 vezes a quantidade de R$2 que aumentar. 20 vezes x. Ora, como ele quer arrecadação, aliás, uma fórmula que mostra a variação da arrecadação, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai substituir. Ó. Então, A vai ser igual a 10 menos 2x, que multiplica 120 mais 20x. Tá? E aí, turma, você vai aplicar aqui a propriedade distributiva. Tá? Você vai ter que a arrecadação vai ser igual 10 multiplicado por 20 dá 1.200, né? 1.200. 10 mais 20x dá 200x. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. O menos 2x vai multiplicar o 120 e o menos 2x vai multiplicar o 20x. Teremos então menos 240x menos 40x ao quadrado. Então eu posso arrumar isso aqui, ó, vamos botar aqui menos 40x ao quadrado menos 40x, esse com esse, mais 1.200. Então, você tem aqui a expressão que representa essa arrecadação aí em função da quantidade X de desconto, quantos descontos ele dê.
certo? A quantidade de descontos de R$2 que ele vai dar. Então você tem direto aí uma expressão que associa a arrecadação a esse valor X. Perfeito? Tranquilo? Vamos para a próxima. Dona Amélia vende bolos para ter uma renda extra, sabendo que cada bolo é vendido por R$2 e ela tem um custo de produção mensal na ordem de R$800 fixo, mais R$4 por cada bolo que produzir. Diante do exposto, determine. Letra A, uma expressão que representa a arrecadação. Então, uma arrecadação é quanto ela vender, tá? Quanto é que ela vai vender. Então, se ela vou chamar de X, vou chamar de A o valor da arrecadação, né? O valor da arrecadação. Eu vou chamar de A da arrecadação. E vou chamar de X a quantidade de bolos que ela vender, as unidades de bolo. Tá? Então, eu posso dizer que aqui, ó, que a arrecadação dela vai ser, quanto é que é o bolo mesmo, que ela custa? R$12. Então, vai ficar 12 vezes X. Tá? Lembrando que a arrecadação não é lucro. Tá? Arrecadação. Muito bem. Uma expressão que representa o custo. Agora vamos para o custo, né? Você tem um custo aqui. C é o custo. Tá? Esse custo também tem a ver com a quantidade X de bolos. Vamos considerar que a quantidade que ela produz é a mesma quantidade que ela vende. Então, como é que é feito o custo lá? Ele falou que o custo, turma, ele falou que é R$4, né? Por cada bolo. R$800 fixo e R$4 por cada bolo. Então, eu tenho duas parcelas aqui para o custo. 4 vezes a quantidade de bolo que ele vender, mais R$800 fixo. Esse é o custo. Beleza? Entendido aí? Então, eu tenho uma forma para arrecadação e tenho uma forma para o custo. Bom, letra C, uma expressão que representa o lucro. Turma, o que é lucro? Né? Aí vamos para o lucro, né? Ora, vamos supor que você faz brigadeiro em casa, né? Aí vai vender cada caixinha de brigadeiro por R$10. E aí, beleza. Ah, eu vendi 50. Ah, tem 50 caixinhas, eu vendi 50, gastei R$500. Esse é teu lucro? Não, esse é tua arrecadação. Por quê? Porque para você fazer esse brigadeiro, você comprou leite condensado, você teve todo um custo, você gastou com gás, gastou com material. Então, esse aí é o custo. Para você ter um lucro, você tem que fazer o quê? Você vai ter que pegar o que você arrecadou, menos aquilo que foi custo. Tá? Aí você vai ter um lucro. Tá? Então, turma, nesse contexto aqui, vamos modelar essa situação, esse lucro vai ser o quê? A arrecadação menos o custo. Tá? E aí temos lá, lucro vai ser o quê? A arrecadação foi 12x, ó. Primeira fórmula que a gente fez, menos, colocar aqui entre parênteses, porque tem esse menos aí, eu vou substituir o C por 2 elementos. Tá? Então, quanto é o custo aqui? É 4x mais 800. Beleza? Bom, aí você vai ter o quê? Lucro igual a 12x. Esse menos aqui, turma, ele muda o sinal de todo mundo que tiver dentro do parênteses. Esse menos 4x sai negativo e 800 também sai negativo. Tá? Você tem que colocar esse parênteses aí. Bom, aqui você pode subtrair, ó, esse por esse. Aí você vai ter que esse lucro é igual a 8x menos 800. Pronto. Aí você tem uma expressão que vai direto lhe calcular o seu lucro em função daquilo que você vender. Da quantidade X de bolo que ela vender. Certo? Se você quer saber, aí eu posso saber numa situação dessa quantos bolos ela tem que vender para que não tenha prejuízo. Né? Qual a quantidade mínima de bolos que ele tem que vender para que ela não tenha prejuízo. Nesse caso aí são 100. Por que eu sei que são 100 aí? Se você substituir X por 100, vai dar 800 menos 800, lucro zero. Tá? Então, para que ela tenha um lucro aí, ela tem que vender mais de 100 bolos. Se ela conseguir vender mais de 100, ela vai ter um lucro. Tá? Então, você consegue responder várias situações desse problema através dessas expressões. Beleza, galera? Então, na aula de hoje, a gente viu um pouquinho de modelagem, né? Como é que a gente pode representar situações, né? Que estão escritas usando linguagem matemática, usando os símbolos da matemática, tá? Num processo chamado de modelagem. Beleza? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.